estudantes, professoras, diretoras, vice-diretores, todos bem? Todos em casa? Ótimo! Estamos de novo reunidos para mais uma aula de língua portuguesa, né? Nessa nossa nova forma de aprender à distância, aprender e ensinar, né? Muito bem. Hoje eu não trouxe nenhuma reflexão, eu ainda estou esperando aquelas que vocês ficaram de me enviar, que assistiram nas aulas passadas, tiveram um entendimento e eu gostaria muito de trocar com vocês o que vocês entenderam, para não ficar só eu aqui sempre fazendo uma reflexão da minha cabeça. Eu queria escutar um pouco vocês e achei que essa era a melhor forma. Mas hoje a gente vai trazer uma aula que ela por si só, o conteúdo, o assunto dela por si só, do início ao fim, faz a gente pensar sobre muita coisa. Então, quem sabe, sobre a aula de hoje, a gente não conversa no próximo encontro com a reflexão de vocês, tá? Então, se alguém quiser me enviar, ao final dessa aula, uma percepção, um entendimento, uma ideia que teve sobre tudo que aprendeu hoje, eu gostaria muito também de receber e contar para os colegas no nosso próximo encontro. Vamos lá? Para a gente começar, eu trouxe um nome. É um nome, isso aqui é um título, tá? O título de um texto. Então eu gostaria que vocês lessem esse título, pensassem um pouquinho sobre o que vocês entendem, que significado esse título, Canção do Exílio, tem para vocês. O que cada palavra, canção, exílio e a combinação delas, Canção do Exílio, o que traz no teu pensamento, na tua compreensão, na tua ideia? Você chega numa conclusão? Cada um deve pensar uma coisa, né? Cada um deve ter achado alguma coisa. Então, a partir desta nossa primeira ideia, dessa nossa hipótese, dessa nossa inferência a partir do título, né? A gente pensou em alguém teve algum entendimento aí sobre o que já conhece, sobre essas palavras, a gente vai conhecer do que se trata. E aí vamos confirmar se isso que a gente pensou primeiro sobre o título nos disse muita informação e que a gente confirma com o longo do texto, ou se a gente refuta, se a gente diz não, é bem diferente mesmo do que eu tinha pensado. Aqui não é certo ou errado, tá bom? Não estamos brincando de quem tá certo ou quem tá errado. Só para a gente ver como a gente faz essa leitura das coisas a partir de um elemento só. Como, por exemplo, a partir de um título. Como a gente entende todo um contexto a partir só de uma leitura tão pequena, tão breve, tá? Muito bem. Canção do Exílio é um poema. É um poema escrito por um brasileiro chamado Gonçalves Dias. Está ali, ó. Canção do Exílio é de Gonçalves Dias. E tem a ver com uma história pessoal vivida por esse poeta. Ok? Para a gente entender toda a história, todo esse sentimento, a gente vai primeiro conhecer o poema. Ok? Vamos lá? Então eu vou fazer a leitura. Quem consegue acompanha a leitura também falando alto em casa. Quem prefere só ouvir, acompanha a leitura ouvindo. Vamos acompanhar a leitura? Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E aí? Que sensação vocês tiveram ouvindo esse poema? Já conheciam? Esse poema, ele é tão famoso, ele circula tanto pelo Brasil, diferentes épocas, que muitas paródias já foram feitas a partir dele, né? Para aprender até outros conteúdos dentro da escola. Muita gente já deve ter aprendido conteúdo de matemática, tabuada, enfim, brincando com a ideia do Minha Terra Tem Palmeiras. Eu lembro de uma tirinha
de gibi, que o personagem dizia: minha terra tem Corinthians onde canta o sabiá. Aí o outro personagem dizia: não é Corinthians, é Palmeiras. Ele dizia: cada terra tem o time que merece. Né? Então até numa história em quadrinhos eles brincaram com esses versos do poema. Então esse poema realmente é muito famoso. Quem é o autor dele? Vamos conhecer então, a gente sempre faz isso, a gente precisa conhecer quem é o artista, quem é o idealizador, quem cria esses textos. É essa pessoa aqui, ó. Então esse aqui é um quadro de Gonçalves Dias. Seu nome completo? Antônio Gonçalves Dias. Em destaque, o nome pelo qual ele ficou mais conhecido. Gonçalves Dias, é assim que as pessoas conhecem, é assim que o nome dele aparece nos textos que ele assina, assim que o nome dele aparece nos livros de literatura, de história. Gonçalves Dias. E esse nome, depois a gente vai ver mais tarde, já foi batizado em inúmeros lugares no Brasil, né? Já virou nome de rua, já virou nome de praça, já virou nome de condomínio, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho disso também mais tarde. Mas antes, vamos pensar sobre aquela minha primeira proposta, minha primeira pergunta lá? Será que quando você pensou no título e quando você ouviu e leu o poema, você chegou na mesma conclusão? Quem não conhecia, será que chegou na mesma ideia do que o texto significava, do que o conteúdo significava? Então vamos ouvir isso agora, ver, ouvir, pensar sobre isso, para ver se a nossa hipótese está confirmada ou não. Se a hipótese foi confirmada, você na hora que leu o poema, você entendeu exatamente sobre uma ideia de alguém que não estava na sua terra. Você pensou sobre isso? Canção do exílio. O que a palavra exílio significa? Vocês conhecem? Canção a gente já conversou. Lembra que tivemos uma aula sobre letra de canção? Letra de canção é aquele texto poético que recebe uma musicalidade. Canção do exílio também é um texto poético, que tem uma musicalidade não para ser cantada, mas que tem um ritmo e uma melodia que é do próprio poema, que é da combinação de palavras. E do exílio, o que será que significa exílio? A gente pode ter vários conhecimentos, várias compreensões sobre exílio. Né? Vamos entender um pouquinho disso? Então vamos conhecer a história do Gonçalves Dias para ver se a gente entendeu. Então esse é o personagem, né? O personagem da nossa conversa, né? O autor do poema. Gonçalves Dias, ele estudou para ser advogado. A família dele quis que ele fosse advogado. E ele viajou do Brasil para Portugal. E lá ele se dedicou para esses estudos, para se formar em direito e se tornar advogado. Mas esse processo também fez nascer dele uma apreciação, um gosto pela poesia, pela literatura, especialmente a escrita poética. Então ele lia muitos poemas alemães, que era o que ele gostava, mas ele também falava alemão, mas ele também era um escritor, né? Ele também colocava no papel aquilo que ele sentia em forma também de poemas, de poesia. Estudou teatro, também foi etnógrafo e jornalista. Então foram pesquisas que ele foi fazendo, que ele foi se constituindo profissionalmente, mas o destaque, e poucas pessoas sabem dessas outras formações dele, porque o destaque ficou mesmo na literatura. Foi onde ele ficou mais conhecido. Né? O que mais a gente precisa saber dele? Gonçalves Dias, ele nasceu em 1823, em Caxias. Curiosamente, a gente quando ouve o nome Caxias, muita gente já pensa no Rio Grande do Sul, porque é a cidade que a gente conhece mais, né? Caxias do Sul. Mas a gente tem uma cidade com o mesmo nome, Caxias, lá no Maranhão, olha só. Lá no Maranhão, naquela região, estão vendo ali no mapa, pintadinha de verde lá, ó. Aquela região, aquele estado é o estado do Maranhão, numa região do Brasil que a gente vai também lembrando aos poucos, né? O Brasil tem 5 regiões. Então ele é de lá, nasceu ali. Maranhão é conhecido por suas praias belíssimas, por seu lugar paradisíaco, né? Tem muita vegetação, tem uma fauna, né? Animais tropicais, assim, bem belos, bem admiráveis e que fazem essa apreciação pelo poema também
surgir, né, nascer no gosto dos moradores de lá. O que mais a gente precisa conhecer sobre esse lugar? Olha ali, a gente tem de novo no mapa. A cidade de Caxias é aquela pintadinha de vermelho ali, ó. Estão vendo no ladinho do Maranhão? Então ela fica bem num espaço de divisa. Ela fica dividindo espaço já com o estado ao lado. Enxergam? Então o Maranhão, lá na região nordeste do Brasil, mas também num estado que faz... A cidade dele, Caxias, fica numa fronteira, mas o estado do Maranhão já faz divisa com outra região, que é a região norte, olha lá, ó. Vai fazer divisa lá em cima com o Amazonas. Então ali também tem uma característica especial da vegetação. Vocês lembram de uma aula do professor Juliano que falava dessas vegetações de transição? Muito bem, então nessa região a gente tem isso. Então vamos relembrar lá, ó, olha o tamanho do Brasil. Todos os lugares do mundo são divididos em regiões, né? Os países são divididos em regiões. O nosso país é dividido em 5, não podemos esquecer disso, 5 regiões. E elas estão ali, ó, separadas por cores, observem lá, ó. Região norte, a verdinha, região nordeste, a vermelha, centro-oeste, aquela alaranjada, sudeste, rosa e o sul, roxinha. Enxergam? Então essas são as 5 regiões brasileiras. Se a gente prestar atenção naquela listinha ali, ó, qual é que está faltando? Nós temos ali Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos o nome de 4. Para ajudar você a memorizar o nome das 5 regiões, qual a região que não está escrita ali? Só um exercício aqui para deixar esse cérebro sempre ativo. Muito bem. Quem já identificou é a região Norte que não aparecia ali. Certo? A região norte é a região do Maranhão? Não, a gente já viu que não. Faz divisa com o Maranhão, mas a região do estado do Maranhão é a região nordeste, é a região avermelhada ali do mapa. Todo aquele pedaço vermelhinho, ok? Mas vamos entrar mais no assunto desse estado maranhense, vamos entender mais o que inspirava Gonçalves Dias. Por ser um estado divisa, né, divisa com outra região, existe uma diferença de vegetação de um lugar para o outro. E essa mudança de vegetação, essa transição de vegetação de um lugar mais seco, que é o Nordeste, que tem mais cerrado, mais caatinga, na verdade, para um lugar mais com uma vegetação mais abundante, como é a região norte, né, o estado do Amazonas. Então essa transição tem uma mata muito característica, que é essa aqui, ó, chamada Mata dos Cocais. Olha qual é a árvore que compõe a Mata dos Cocais. Palmeiras. Enormes, gigantescas, exuberantes, altas, fortes, resistentes. Então ela é uma marca muito grande, ela é majestosa, né? Considerada como majestosa, bem esse o adjetivo que é usado para ela, porque ela é a majestade dessa região, dessa vegetação, dessa fauna, dessa flora em especial, né? Desta vegetação em especial. Por quê? Porque ela tem uma altura, uma dimensão, uma resistência muito grande e uma beleza também. Tá? Então, as palmeiras que fazem parte da Mata dos Cocais são uma marca desse lugar. Já foram se aproximando da ideia do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras. Além disso, ele também fala da ave símbolo dessa região, especialmente do estado do Maranhão. Quem conhece essa ave sabe, nós temos quase como representante do Brasil. A gente tem o canarinho lá, né, o canário amarelinho, mas a gente também o sabiá laranjeira como uma marca, um animal característico do Brasil, né? É da nossa fauna. Muito bem. E lá no Maranhão em especial tem o sabiá da praia. O sabiá da praia é esse bichinho aqui, ó. Aqui tem ele filhotinho, ali com a penugem ainda, e aqui ele um pouquinho mais jovem. Esse é o sabiá da praia. Então o sabiá da praia é característico dessa região. Aqui uma outra imagem já com ele adulto, ó, já com as penas bem formadas, com o corpinho mais esguio, né? Então veja que ele tem uma elegância, um porte. Então todos esses elementos que eu estou trazendo para vocês pensarem é para entenderem por que da escolha de Gonçalves Dias de colocar
as palmeiras, de colocar o sabiá lá naquele poema. E a gente já vai entender mais sobre isso. Muito bem. Sobre a história, então, de Gonçalves Dias. A gente já sabe que ele nasceu no Maranhão e que ele estudou advocacia, mas preferiu a escrita de poemas, né? Preferiu a literatura. Mas a gente também precisa conhecer que ele era filho de uma união não oficializada entre um português e uma brasileira. Então ele era o que na época se considerava um mestiço, né? Tanto o pai português como a mãe brasileira, que podia ser também mestiça entre indígena, europeu e negro, né? E então nasce o Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias. Ele foi estudar primeiro em casa, então ele tinha como orientador dos seus estudos um professor que visitava a casa dele, isso até a idade da adolescência. Então ele não ia para a escola. O pai era comerciante, o pai tinha um pequeno comércio e o Gonçalves Dias estudava em casa para ajudar o pai também, depois de uma certa idade, no comércio. Ele começou a trabalhar depois já como caixeiro e tratar da escrituração da loja do seu pai, né? Caixeiro era também vendedor, né? Como um ambulante, e depois trabalhando com o seu pai, tá? Assim que seu pai faleceu, ele assume esse comércio. O que mais a gente sabe sobre ele? Que ele estudou latim, francês e filosofia só quando ele foi matriculado numa escola. Tá? Então, os conteúdos que eram mais de língua, na língua nacional, né, matemática, ele aprendia em casa, com esse professor. E aí as línguas estrangeiras, o latim e o francês, que eram muito importantes para a época, e filosofia, ele foi aprender na escola. Tudo isso lhe deu muito conteúdo para a escolha que ele foi fazer depois de profissão, né? Ser advogado, que era onde ele vai buscar essa formação mesmo na academia. Canção do Exílio foi o poema mais conhecido, mais famoso de Gonçalves Dias. Ele tem coletâneas de poemas em diferentes livros, mas esse Canção do Exílio ficou como uma marca dele, né? Conhecido especialmente na Europa, fora do Brasil, tá? E se tornou um símbolo do Brasil. Por que um símbolo do Brasil? Quando a época em que Gonçalves Dias estava fora do Brasil estudando, no Brasil existia uma expressão artística que aparecia nos livros, nas histórias, nos poemas, nas músicas, que era uma marca muito forte sobre a identidade do Brasil. Sabe, uma coisa que queria mostrar o quanto a nossa nação estava crescendo, estava evoluindo, era parecida, querendo colocá-la em par de igualdade com os países europeus. Então, essa forma, o Brasil tinha acabado também de se tornar independente, né? Então, essa forma de mostrar que ele tinha uma identidade que era dele e que não perdia para a identidade dos países europeus, era de marcar isso, o que tinha no Brasil que era muito valioso, marca nossa e que precisava ser apresentado para os estrangeiros, mas também valorizado pelo próprio povo. E essas eram as marcas, falar das belezas do Brasil, o que tinha no Brasil. Gonçalves Dias morava onde? Maranhão. Para ele, o que representa o Brasil é o que ele via no Maranhão, o que ele lembrava da infância, dos lugares próximos à casa dele. Assim como a gente, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente não consegue pensar muito em outros estados, apesar que hoje a gente tem muito mais informações da Bahia, do Rio Grande do Sul, enfim, de diferentes lugares do Brasil com suas características. Mas quando a gente pensa em identidade, tudo que está mais próximo da gente fica mais forte. O jeito de falar, o jeito de se vestir, né? As comidas típicas, aquilo que a gente tem mais contato é o que a gente identifica como nosso. E o Gonçalves Dias levou isso como marca, né? Então ele colocou como símbolo do Brasil, neste poema, aquilo que ele identificava como marca, o sabiá, as palmeiras. Isso foi tão forte que até Joaquim Osório Duque Estrada usou esse trechinho do poema do Gonçalves Dias em seu hino. Vocês perceberam que tem um pedacinho que fala lá, nossa terra tem mais vida, nossa vida mais amores? Então esses elementos do poema de ufanismo, né, de amor à pátria, de nacionalismo do Gonçalves Dias, inspirou também o autor do nosso hino nacional.
Interessante, né? Curioso, para vocês verem como isso foi forte durante o período da história do Brasil. Né? E às vezes vem, né? Às vezes vem com mais força. A gente viveu um período aí que as cores verde e amarela aparecem quando a gente está na Copa do Mundo, parece, por exemplo, né? Parece que é aquilo que é a nossa marca, aquilo que a gente quer trazer. Então isso acontece mesmo na história do país. A nossa identidade, a gente querer trazer à tona, reforçar, mostrar como marca, certo? Muito bem. Então a gente está deduzindo que o poema traz como marca, como evidência, como força, é a natureza. Então ele evidencia a natureza, especialmente o sabiá, marcando todos os animais, a fauna, e a palmeira, representando toda a vegetação, a flora. Ok? Esses dois elementos estão fortes no poema a ponto de serem repetidos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Na construção do texto poético, é uma técnica, uma forma de elaborar o poema, escolhida pelo poeta, de repetir algumas palavras, alguns sons. Isso faz com que o leitor compreenda melhor, se aproprie melhor do poema. Muito bem, então vamos entender um pouco mais sobre esse poema do Gonçalves Dias, né? Falando dessa vegetação, olhem lá, ó. Minha terra tem palmeiras. Olha, não falou brincando, olha essa. Tudo bem que a gente tem aqui uma vegetação nativa, né? Mas que quase que parece uma plantação, de tão bem colocada, certo? Então a quantidade, né? A enorme quantidade de palmeiras que marcam essa vegetação do lugar que Gonçalves Dias tinha como referência. Aí ele escolhe esse verso. Minha terra tem palmeiras. Minha terra é qual? O Brasil. Ele está falando do Brasil. Que situação que ele estava de exílio? Ele estava lá em Portugal estudando. Ele escolheu isso para ele. Foi embora para Portugal estudar. Só que ficou tanto tempo lá, que começou a ter saudades. E aí se sentiu exilado, se sentiu longe, distante da sua terra, né? Afastado, sem contato. Nossa, que parecido com o momento que a gente está vivendo, né? Só que o nosso exílio, né, entre aspas, nosso isolamento, esse impedimento do contato foi uma coisa forçada, né? Nos obrigamos a fazer isso pela pandemia. No caso do Gonçalves Dias, esse exílio, esse isolamento, e não social, né, só em relação ao Brasil, foi porque ele escolheu se mudar e estudar lá, e viver esse tempo de preparo acadêmico, profissional, fora do Brasil. Então a saudade apertou tanto que ele cantou em poema Minha terra tem palmeiras. E aí o símbolo das palmeiras, que a gente já conversou, porque as palmeiras, por conta dessa exuberância, por conta dessa marca de majestosidade, né, de alta árvore grande, e pela quantidade e diversidade que tem na região do Maranhão, né, na região nordeste do país. Mas ele também usou o símbolo da fauna, que é o sabiá. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele não pegou à toa esse pássaro. Não foi qualquer pássaro. Ele não pegou o canarinho, ele não pegou a arara azul, ele pegou o sabiá. E ele pegou esse símbolo justamente pela marca forte que tem como representação do Brasil, mas especialmente como representação do lugar onde ele é, de onde ele é, do Maranhão. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olha os dois símbolos de qual ele sentia falta. Da vegetação e da fauna e dos animais que representavam o nosso país. Ao mesmo tempo que ele declarava esse amor, ele fazia todo mundo que tivesse contato com o poema pensar: opa, palmeira, opa, sabiá, esses elementos compõem o país, estão lá no Brasil. Entenderam? Ele fazia essa apresentação, essa divulgação sobre a nossa nação para o restante do mundo. Viram a importância? Muito bem. Mas ele também tem um verso que ele diz assim: as aves que aqui gorjeiam. Onde que ele estava quando ele disse aqui? Aqui? Aqui em Portugal. Eu estou aqui em Portugal. As aves que aqui gorjeiam, aqui em Portugal. Olha quais aves ele tinha lá. Essas são as aves mais famosas de Portugal.
o peneireiro cinzento e a sombria. São duas árvores, duas avezinhas, né? Elas não são de grande porte, são de pequeno porte e que são muito abundantes em Portugal, na região especialmente onde estava Gonçalves Dias. Então essas aves aí não gorjeiam como o sabiá laranjeira. E aí eu quero que vocês escutem. Vocês conhecem o sabiá laranjeira? Acredito que sim. Mas vamos escutar um pouquinho? Olha o gorjeio desse sabiá. Viram só? Então essa é a marca do nosso país. E ele quis dizer isso. As aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá no Brasil. No caso, o pássaro. No caso, este pássaro, o sabiá. Né? O que é gorjeiam? Tranquilo para vocês? Vocês compreendem bem gorjeiam? O que é gorjear? Gorjear é uma ação, é um verbo, né? As aves gorjeiam. As aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá no Brasil. Gorjear é emitir esse som melodioso, esse cantar, né? É o que a ave faz com as suas, com o seu instrumento vocal ali, né? A voz que ela emite, o som que ela emite. E aí o sabiá laranjeira, até é uma curiosidade minha, porque tem gente que diz que o sabiá aprende a cantar com outros sabiás. E aí, acredito que seja verdade mesmo, eu não sou especialista, né? Acredito que seja verdade. E aí, se é mesmo isso, é possível que em diferentes regiões do Brasil os sabiás cantem diferente. Porque depende de que sons eles estão acostumados a ouvir para emitir esses outros sons, né? Eu acho que é possível, mas vocês devem saber dizer melhor que eu, né? Quem conhece outras regiões do Brasil aí, quem mora ou morou fora do Paraná, né? Ou no interior do Paraná, deve saber dizer que se os sabiás da sua região têm esse canto diferente. Enfim, é uma curiosidade se o gorjeio daqui e de lá é igual ou não, né? Pra gente pensar. Ok, então vamos lá. Lembra que eu tinha falado sobre o hino nacional? Era esse trechinho aqui, ó. No texto do Gonçalves Dias, o trechinho diz: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse poema de Gonçalves Dias é de 1843. O hino nacional foi elaborado por Joaquim Osório Duque Estrada e tem também uma estrofezinha que diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Percebem que ele se inspirou? Ele não fez uma cópia literal, né? Tirou daqui e colocou lá. Mas ele pegou elementos e modificou o sentido, algumas palavras, alguns vocábulos, mas manteve o sentido. Né? Quando ele diz assim, nossos bosques têm mais vida, tá igualzinho lá. Nossa vida mais amores, ele acrescenta no teu seio, quer dizer, no teu colo, Brasil, né? Ele está dizendo isso, no teu colo, como se o Brasil fosse uma mãe que acolhesse, a pátria mãe, né? A pátria amada. Então, no teu seio mais amores. E aqui é importante prestar atenção, hein? No verso do hino nacional, tem gente que canta no seu seio. Não é seu, é teu. No teu seio. Porque o poema é cantado na segunda pessoa, tá? Muito bem. E o ano desse poema, olha lá, ó. A melodia veio primeiro, a letra veio depois. A letra veio em 1909, muitos anos depois do que o poema do Gonçalves Dias. Certo? É importante saber isso, né? Isso é história, para a gente saber que os poetas e as pessoas da literatura também se inspiram. A gente se inspira no outro, a gente aprende com o outro. E como era um símbolo da pátria, né? Se o hino, porque já podemos dizer isso também, né? A própria Canção do Exílio era o hino de Gonçalves Dias, né? Que ele cantava em homenagem à pátria. Também era pro
Joaquim Osório lá quando pensou no hino nacional, certo? Muito bem. Tem um outro elemento no poema que diz assim: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu deixei em destaque a palavrinha cismar. Vocês já usaram, conhecem essa palavra? Para a gente entender essa estrofe. Em cismar sozinho à noite. Já ficaram cismados com alguma coisa? Sim, né? A gente fica. Cismar é quando você se põe para refletir, para pensar. E aí ele fala bem desse sentimento, ó, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Então, quando ele parava para pensar sobre o Brasil, mais prazer ele encontrava no Brasil. E ele relembrava, então, desses símbolos que a terra dele tem. Certo? Muito bem. Cismar, no dicionário, a gente vai encontrar com esta explicação, ó. Refletir sobre alguma coisa de maneira insistente, pensar em, imaginar com fixidez, cismava constantemente metas para o futuro. Esses são exemplos, ó. Estava sempre a cismar com o seu sofrimento, no seu sofrimento. Então, cismar é essa ideia de ficar com aquele pensamento fixo, aquele pensamento constante de reflexão. E era essa sensação que o Gonçalves Dias tinha quando pensava, tinha saudades da sua terra. Ele também usou a palavra primores, né? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, olha, ele usou de novo a repetição. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? E ali ele repete os sons, ele repete as expressões, que é para deixar a marca mesmo, a marca de quem é esse Brasil, o que tem esse Brasil e que sentimentos despertou nele. Né? Olha só a distância que ele estava. Estão vendo? Aquela faixinha amarelinha, ó, uma flecha verde mostrando onde está o Brasil, uma flecha verde mostrando Portugal lá na Europa. E essa lista amarela, essa ondinha amarela, essa faixa amarela mostrando essa distância. Então, tudo isso, né? E pense, estamos falando lá em 1800 e alguma coisa. Não era simples assim, pega um navio, pega um aviãozinho e ponte aérea Brasil-Portugal. Não era assim, né? Eram demorados, era custoso, era difícil. Então, não era sempre que ele podia vir fazer uma visita e matar as saudades. Então, essa saudades era realmente alimentada, principalmente pela distância. Importante a gente olhar no mundo a localização de Brasil e Portugal. Muito bem. Quando a gente falou em primores, é importante a gente lembrar também o significado. A gente sabe, algumas pessoas já usam, mas não custa a gente reforçar. Então, quando eu uso a palavra primor, eu estou querendo dizer maravilha, excelência, né? A busca da perfeição. Nossa, fez um trabalho primoroso. Quer dizer que foi de excelência, foi cuidadoso, foi com capricho. E a palavra primor, no plural, primores, aparece no poema. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então ele traz toda hora essa lembrança. Não, e olha o pedido dele: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. A canção dele se torna quase uma oração. Né? Que vai que ele morre sem dar tempo dele voltar para o Brasil. Ele queria voltar para o Brasil, queria reencontrar todas essas belezas, queria desfrutar dos primores, das maravilhas do seu país. Né? Muito bem. A gente sabe então que a ideia de primores também forma novas palavras. Lembram da gente conversar sobre isso? Substantivos que dão origem para outros? Olha só, primores também forma a palavra aprimorar, que é um verbo. Fazer com primor é aprimorar. Preciso aprimorar minha tarefa. Preciso aprimorar essa receita. Então, quando você tenta buscar essa excelência, essa qualidade naquilo que você está desenvolvendo, você está se aprimorando. Você está fazendo com mais primor, buscando esse primor, essa excelência.
Olha quanta informação, hein, pra gente analisar. Tem uma outra coisa interessante naquela estrofe, que é a palavrinha quinda. Vocês já ouviram quinda? Então ela não aparece com esse nome quinda, né? A gente não conhece assim. Mas é porque é um jogo de palavras, de sons, na verdade, sonoro, que no poema tem um nome técnico lá, que é quando o som das vogais se aproximam para formar uma sílaba poética. Em vez de dizer que ainda, que era o que ele queria dizer, que ainda, para que a melodia do verso fique mais bonita, ó, ele coloca quinda, quinda encontro por lá. O que ele quis dizer que ainda? Essa é uma liberdade que a escrita do poema nos dá, né? Oferece ao poeta, certo? Ah, prof, eu já ia procurar o significado dessa palavra. Não, não precisa. Se você, quando leu o verso, entendeu que parecia que estava dizendo que ainda, era isso mesmo. Olha a curiosidade que eu quero mostrar para vocês. Onde morava Gonçalves Dias? Gonçalves Dias morava naquele sobrado mais alto ali, ó. E na esquina, onde a flechinha aponta, era o comércio do pai dele, onde ele trabalhava também. Então, aquela casa de sobrado, né, de 2 andares, na cidade de Caxias, lá no Maranhão, era onde morava Gonçalves Dias. Ok? Muito bem. Vocês já pararam para pensar se tudo isso é o que temos num poema? Porque antes a gente só tinha lá na cabeça, poema é o texto que tem rimas. Já pensaram que um poeta pensa em tudo isso para elaborar um poema? Muito mais do que só rimas? Olha só. As rimas fazem parte. E existem rimas que a gente encontra fácil, mas existem outras combinações de sons que são rimas fracas, rimas pobres, a gente até diz, mas que já dão essa leitura sonora que dá o ritmo e a melodia do poema. Então a gente tem ali, ó, principalmente no 2º e no 4º verso, onde canta o sabiá, não gorjeiam como lá, sabiá, lá. As outras, do 1º e do 3º verso, o som se aproxima por conta da sílaba tônica, mas é só uma proximidade. Minha terra tem palmeiras, as aves que aqui gorjeiam. É o som da sílaba tônica, ok? Mas a rima especialmente está no 2º e no 4º verso. O mesmo acontece no próximo, olha só. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Flores e amores. Vamos olhar mais uma estrofe? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha a rima final. Lá, sabiá. Essa é a marca deste poema também, de melodia, né? De ritmo e de rima. Né? Além de todo o contexto que vocês aprenderam a analisar, a olhar quando prestam atenção, entram em contato com o poema. Certo? Existem palavras importantes também que a gente identifica, que são as palavras que mostram exatamente o lugar de onde Gonçalves Dias estava falando, para onde ele se referia, de onde ele se referia, né? Então ele usa, o nome técnico na língua portuguesa é advérbios, advérbios de lugar. São palavrinhas que ajudam a gente na hora de elaborar a frase. E aqui ele escolheu esses advérbios de lugar especialmente para falar: estou em Portugal, no exílio, ele usou aqui, cá. Ele estava falando lá do lugar onde ele estava. E o outro distante dele, lá, Brasil. Então, essa escolha de palavras também dá pra gente o entendimento desse sentimento de distância que ele queria deixar tão claro, queria deixar tão evidente. Certo? Muito bem. Vamos tentar dar uma lembrada se a gente está dominando esse conteúdo? Vamos para algumas informações? A primeira delas. Até agora a gente falou de um poema que tem qual título? Será que ele se chama Canção da Terra? Canção do Exílio ou Canção do Brasil?
apesar dele estar falando da terra de Gonçalves Dias, apesar dele estar falando do país Brasil, que é o país de Gonçalves Dias, o nome que ele deu para o poema foi Canção do Exílio, aquele canto de quem está longe, de quem está afastado, certo? Muito bem, vamos mais uma? Quem escreveu esse poema? De quem a gente está falando até agora? Quem é essa pessoa? Estamos falando de Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias ou Mário Quintana? Ai, professora, essa pergunta está muito fácil. Ótimo, ótimo se está fácil, porque a ideia é realmente que vocês tenham essa memória refrescada, que isso venha como síntese do que a gente está conversando até agora. Gonçalves Dias é o poeta autor do poema Canção do Exílio. Mais uma perguntinha. No trecho Minha Terra Tem Palmeiras, o poeta faz referência a um país. Minha Terra Tem Palmeiras. Que país é esse? Qual é o nome desse país e quais letras você completaria ali para que o nome do país surgisse? De quem ele está falando? Em que lugar? Moleza? Está falando do Brasil? Então nós completamos com algumas consoantes e vogais, né? Brasil tem 6 letras, B, R, A, S, I, L, ok? Mais uma, para a gente terminar, pensando nessas regiões, que também é uma síntese, foram todos esses assuntos. Olha lá, o poeta Gonçalves Dias nasceu na região Nordeste, uma das 5 regiões do Brasil. Complete o exercício para ler os nomes das regiões. Vamos lembrar os nomes das regiões? Eu estou dando dicas de pistas de letras iniciais ou mediais ali para você se localizar. Mas o que eu quero é que você lembre das 5 regiões brasileiras. Identificou? Primeira, Norte. Segunda, Nordeste. Terceira, Sul. Letra D, Sudeste. E letra E, Centro-Oeste. Então aqui estão as 5 regiões que compõem o nosso país, que formam o nosso Brasil, né? Lembrando a localização delas, olha lá, região Norte, todos aqueles estados verdinhos. Região Nordeste, todos aqueles laranjas. Região Centro-Oeste, aquele amarelo bem clarinho. Região Sudeste, azul. E região Sul, que é a nossa região do estado do Paraná, aquele vermelho meio rosado assim, né? Lá no sul do país. Ok? Muito bem. Mais um exercício para a gente continuar fazendo síntese. Qual era o município que Caxias... Desculpe, dei a dica, hein? Quem foi esperto já pegou. Qual é o município que nasceu Gonçalves Dias? Curitiba? Caxias? São Paulo ou Rio de Janeiro? Moleza, Caxias, o município de Caxias, lá no Maranhão. E meus amores, como a gente está indo para esse encerramento, olha o que eu trouxe para mostrar para vocês. Um dos versos, né, acho que os versos mais famosos do poema Canção do Exílio são esses aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E esses versos, eles se difundiram, se espalharam de diferentes formas. Eles vêm na forma de quadrinhos como esse aqui, que foi pintado no azulejo, que é uma prática artística de Portugal, né? E ele também vem em forma de bordado em tecido, na marca de uma camiseta, né? No slogan de uma camiseta, ou até mesmo num trechinho de poema, quando a gente quer marcar alguma coisa que tem referência ao Brasil. Então Gonçalves Dias teve essa preocupação e garantiu isso para nós. E eu acho importante a gente pensar nisso. Foi uma análise de um poema que não é muito fácil, que não é simples, né? Denso, longo, mas por outro lado, foi um contato com uma literatura que tem muito a ver com a gente. Eu quero de verdade que vocês tenham se inspirado nesse poema e pensado a partir dele sobre tudo que vocês leem agora, né? Que um poema não é só verso, estrofe e rima. Ele tem muito mais que o poeta coloca ali.
Então fiquem com a imagem do Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!